Não olhe para a televisão, olhe para a câmera. Oi, aqui é a Nise. Aqui é o Lucas. Nós somos o Grandemente, trazendo novidades e diversão para você. Bom, hoje a gente está aqui de volta falando sobre um best-seller da literatura brasileira, Escaravelho do Diabo, famoso Escaravelho do Diabo. Recentemente virou um filme lançado pela Globo Filmes, Europa Filmes e tal, e só Deus sabe mais quem, todo mundo envolvido assim, mas em um único objetivo, lançar um livro da série Vagalume em filme. Sim. Mas aí a gente está aqui de volta justamente para falar sobre isso, né? Falar um pouco sobre esse livro maravilhoso, Escaravelho do Diabo, eu li quando era criança, e falar também a diferença entre o filme e o livro, né? Curte aí o vídeo. Curte aí o vídeo. Primeiramente, né, o Escaravelho do Diabo ele foi lançado aí lá em 1953 de uma maneira seriada, né, no jornal Cruzeiro. Naquela época muitas histórias eram realmente publicadas assim, em série, em jornais. Até histórias em quadrinhos de super-herói, como a gente conhece hoje, por exemplo, Capitão América, também era feito assim. Pois é, era tipo, por exemplo, a cada semana você pegava o jornal e tinha um capítulo da história lá. Hoje em dia seria mais ou menos a gente ficar esperando aquela fanfic que a pessoa escreve uma vez por semana, ou às vezes escreve até o capítulo 5 e não quer mais escrever, mas seria isso. Bom, essa história ela foi republicada, ela foi encadernada num livro lá em 1972, na tão famosa Coleção Vagalume, nossa querida Coleção Vagalume. Que estava nascendo naquela época. A gente leu isso na adolescência e é de 1970. É, naquela época eles estavam pegando muitas histórias, né, infanto-juvenis brasileiras e publicando ou republicando, né? Reunindo novos talentos. Era um projeto cultural, o objetivo era justamente fazer com que as pessoas adquirissem o gosto pela leitura, funcionou comigo. Pois é, tipo, trazer novos escritores brasileiros à luz do sol para poder, tipo, apresentar escritores brasileiros com editoras. A gente vamos escrever histórias para os nossos jovens ler, tanto que eu não sei se atualmente, mas a série Vagalume foi adotada por muitas escolas públicas, particulares. É a primeira leitura de muita gente, foi a minha primeira leitura, a primeira leitura dele. E assim, marcou gerações. Sim. E é uma ótima leitura, são livros muito bons. Bom, então é isso. Recentemente lançou o filme Escaravelho do Diabo. Aí você fala, pô, o filme é uma adaptação cinematográfica, então eles mudam muita coisa. Cinema do século XXI tem desse fogo mesmo de mudar um monte de coisa na história. Isso não é diferente. Com o Escaravelho do Diabo realmente tem algumas mudanças. Eu julgo essas mudanças como desnecessárias, né? Então, algumas são realmente desnecessárias, não sei qual que é a ideia que eles tinham. Quem entendeu, quem lê o livro vai ficar no geral satisfeito. A primeira grande mudança desse filme é a mudança mais drástica. É a mudança da idade dos personagens. Não é aquela mudança que a gente pode pensar, o personagem tem 2 anos a mais ou a menos, não. É uma mudança de 10 anos de diferença. Tipo, foi a troca de tamanho, tipo uma inversão de idade dos personagens principais, o Alberto, o Hugo e tal. De outros personagens também. Não destruiu a história, mas assim, não tinha necessidade de ter feito isso. Não ia afastar o público se o personagem tivesse a idade real. Ficou assim, uma coisa que... Mas tem partes da história que ficavam infantis. Essas partes eu não gostei. Mas isso não é ruim o suficiente para declarar o filme inteiro como ruim. O filme foi muito bom, ele tem suspense, ele tem partes tensas, prende a sua atenção. O filme tem um desenvolvimento muito bom, né, para um clímax. Ele pega grande parte da narrativa do livro, Sim, explora conceitos atuais, e eu achei muito interessante que ele tem uma edição muito boa, direção muito boa, montagem, fotografia. As coisas que acontecem no livro, as mortes, né, tudo que acontece no livro vai acontecer no filme, só que às vezes vai ser de uma maneira diferente ou com uma pessoa diferente, mas tudo tá lá direitinho como se fossem easter eggs, né? Como se fossem referências. E o filme tem muitos easter eggs do livro, é uma coisa muito legal que eles fizeram. Trouxeram personagens que são citados ou citam personagens que não deram para ser adaptados, e isso é muito interessante. Sim. Conto dessa mudança, principalmente da mudança de idade dos personagens, grande parte da sequência também foi alterada. Então, por exemplo, a posição de alguns personagens teve que ser alterada,
alguns casais tiveram que ser trocados, algumas cadências do livro, né, algumas desculpas do livro tiveram que ser modificadas. Então tem coisa ali, por exemplo, o livro ele tem um desfecho, o filme vai ter outro desfecho. O que é uma realidade alternativa. Que é um spoiler, vocês podem conferir que tipo, vocês não vão chegar lá, eu sei o final, você não sabe o final, a gente não sabia o final. E pode ir tranquilo, ele vai te surpreender e é um filme bom. Com certeza. O mais importante dessa adaptação é que agora o Brasil vai começar a investir de fato na cultura brasileira. Vai transformar livros infanto-juvenis consagrados em adaptações cinematográficas. Coisa que a gente vai ter orgulho, a gente pode mostrar lá pra fora, né? Diferente do que a gente tem visto. Eu penso que a gente vai agora assim trabalhar com livros produzidos por brasileiros para brasileiros, que é muito bom. E vai trabalhar outros setores da nossa cultura, porque a gente às vezes tende a produzir filmes para fora que são só voltados para só um nicho. E geralmente são filmes muito estereotipados, então acaba passando uma ideia do Brasil que não seja aquilo realidade, que não seja realidade, mas é uma parte da realidade. Em resumo, favela. O Brasil não é só favela, o Brasil não é só bandidagem, o Brasil não é só pessoas negras empunhando armas. Esse filme é um marco do cinema brasileiro que está começando a fugir desse conceito antiquado, esse conceito arcaico do cinema brasileiro, né? A partir de agora a gente vai começar a investir em histórias que contêm muito suspense, muita ação, mistério, romance policial, voltado para jovens. Sim, outros estilos de filme, né? Exatamente. E assim, é interessante porque esse é o primeiro livro que está sendo adaptado para um filme, já foi confirmada a compra de direitos de 3. Os próximos, pelo que a gente acredita e viu nas notícias, são os 3 do Marcos Rey. No caso, O Rápido do Garoto de Ouro, O Mistério dos 5 Estrelas e Um Cadáver Ouve Rádio. E que em breve eles vão estar aí, né? E talvez em 1 ou 2 anos já estão sendo lançados. Sim. Então esse projeto abre as portas, né? A partir de agora a gente vai ter uma ideia totalmente diferente do cinema brasileiro. E um novo estilo, né? Que Exatamente. É muito interessante citar isso porque é como se fosse os nossos livros infantos juvenis. Enquanto lá fora a gente tem Convergente, tem Jogos Vorazes, aqui tem essa série que foi muito popular. Sim. Atualmente eu não sei se ela está lançando títulos novos, mas eu acredito que sim. Mas sim, foi importante para muitas gerações, continua sendo, tem críticas sociais, sim. Não são só livros de aventura. Sim, tem reflexões também. Sim, isso que é importante também. E essa saga de livros épica, né? Ela foi lançada justamente para aprimorar o gosto pela leitura, né? O que aconteceu comigo? Comecei a ler esses livros, daí eu comecei a ler outros livros. Então realmente são sensacionais. Eles são o primeiro passo para drogas piores, por exemplo, como Game of Thrones. Começa assim, depois você lê toda a série Vagalume, você começa a ler os Harry Potter, você lê todos os Harry Potters, depois você começa a ler outros livros de adolescente em perigo, e aí você vai ler Game of Thrones. Aí você vê se tá lendo Game of Thrones, vai ler Stephen King, que é aqueles livros de um quilo. É a hora que começa. É assim que começa. E é a hora de a gente desenterrar esses livros da Vagalume e ler tudo de novo, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou ler Escaravelho do Diabo. Inclusive fui ao cinema sem saber o final da história mesmo, porque eu não lembro mais. Foi o primeiro livro que eu li. Tem umas coisas assim, alguns detalhes assim que eu não vou lembrar assim. Se você gostou desse vídeo, dá aí o seu like, o seu joinha, se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos nossos que estão aí lançando. Sigam a gente no Facebook, no Twitter. Deixem aí nos comentários quais são os primeiros livros da série Vagalume que você leu. Se você tá sabendo que esse filme lançou, porque, meu Deus, o marketing dele foi um pouco ruim. Porque eu só fiquei sabendo que esse filme tinha sido lançado na semana. Então e por agora é hora acaso. de divulgar mesmo. Pois é, divulgar. Não é um... Tipo, vocês não precisam só falar de Vingadores e outros filmes. Esses já tem toda a equipe de marketing pra eles. Vamos falar, assim, desses jogos pintores conhecidos. Cultura brasileira. Beijinhos e tchau!